Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de segunda-feira, dia 30 de junho de 2025. Separei para vocês nessa rodada apenas 5 jogos, tá galera? Uma grade aí que não tá tão boa, então separei apenas 5 jogos e no final do vídeo vou deixar aí um bilhete pronto para vocês, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like para ajudar no trabalho aqui do Bet Green, tá? Vai estar fortalecendo demais. O YouTube vai estar entregando esse vídeo para mais pessoas e lembrando que o like é de graça, tá, galera? Então já deixa seu like aí para fortalecer e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho que tem do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada de segunda-feira a gente vai ter esses jogos. Vamos ter campeonato da China, Superliga, né, que é a primeira divisão. Vamos ter campeonato da Noruega, Elite, né, que também é a primeira divisão. Vamos ter Copa do Mundo de Clubes, né, jogos bem interessantes, né, Inter de Milão e Fluminense e Manchester City Al Hilal, né, os dois jogos aí dessa segunda-feira da Copa do Mundo de Clubes aí, válido pelas oitavas. E vamos ter também Série B do Brasileirão, né, jogo entre Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, começa cedo, né? 8h35 da manhã a gente tem campeonato da China, Superliga, vamos ter o Beijing Guan contra o Yunnan Yukon. Esse jogo vai ser na casa do Beijing Guan e a gente vai ver na classificação aí o Beijing Guan vice-líder do campeonato com 35 pontos. Se vencer esse jogo pega a liderança, né? Isso porque tem um saldo de gol melhor do que o líder, que é o Xangai Shenhua. E a gente vai ver que a equipe está aqui em segundo lugar com 35 pontos e ainda não perdeu, né? 10 vitórias e 5 empates, né? Uma campanha muito boa até o momento. Já o visitante aqui, o Yunnan Yukon, vem de uma sequência boa, né? De 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos e está aqui em sétimo lugar com 22 pontos, né? Ao todo são 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Tem um ataque efetivo, porém uma defesa vazada, né? E se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, o Beijing Guan vem de 4 vitórias e 1 empate, e a mesma coisa aqui para o Yunnan Yukon. O confronto direto teve apenas um jogo, foi em fevereiro, né? E fora de casa o Beijing Guan venceu por 2-0, né? Pelo campeonato aí da China Superliga. Então tudo indica que a equipe vai vencer novamente, especialmente jogando em casa, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Beijing Guan para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Beijing Guan. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Noruega, Elite, né, a primeira divisão, vamos ter aí o time do Brann jogando em casa contra o Sandefjord. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Brann. O Brann que é o terceiro colocado do campeonato até o momento aí com 23 pontos, né, se vencer esse jogo pega a vice-liderança, né, vai passar o Rosenborg que é o segundo colocado, né, isso porque a equipe vai a 26 pontos, né, e não deixa também aí o Viking se distanciar mais ainda nessa liderança, né, já que a equipe está com 33 pontos, né, atualmente são 10 pontos de diferença aí do Brann pro Viking, né? Então vencendo esse jogo diminui para 7 pontos e lembrando que tem um jogo a menos, né? Isso depois dessa rodada, né? Vai ter um jogo a menos ainda. Então pode diminuir mais ainda aí essa vantagem, né? E ficar aí na briga aí para tentar tirar esse título do Brann e consequentemente ficar entre os 2 melhores para garantir vaga na Champions, né? Da próxima temporada. O Sandefjord, que é o visitante aqui desse jogo, está em 6º lugar com 18 pontos, né? Equipe que oscila bastante e por curiosidade é a única equipe que ainda não empatou junto com o Strømmen Godset, né? São as 2 equipes que ainda não empataram, né? O Sandefjord tem 6 vitórias e 4 derrotas, né? 20 gols marcados, 15 gols sofridos, um ataque bem efetivo, porém uma defesa muito vazada. E nos últimos 5 jogos de cada equipe, o Brann tem 3 vitórias e 2 derrotas. E a mesma coisa que o Sandefjord, né? 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, o Brann venceu 2 vezes e teve 3 empates, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbrio aí nesse confronto. E por ter esse equilíbrio, a gente vai com a primeira opção aqui, galera, com a dica mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção, a gente pega a casa vence, né? Querendo ou não, o Brann jogando em casa tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Brann. Agora o próximo jogo aqui, Copa do Mundo de Clubes. A gente vai ter Inter de Milão contra Fluminense, 4 horas da tarde, jogo válido aí pelas oitavas, né? E a gente vai olhar aqui os últimos 5 jogos da Inter, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, nessa derrota que foi na final da Champions pro PSG, né? E os últimos 5 jogos do Fluminense, 3 vitórias e 2 empates, né? O Fluminense aí tá numa sequência boa, confronto direto não tem nenhum jogo, mas cá entre nós, né? O favoritismo é total aqui para Inter de Milão vencer, né? Com todo respeito aos torcedores tricolor, mas o time da Inter de Milão aí entra como favorito para vencer esse jogo, né? Na minha opinião, acredito que um empate aqui já seria uma zebra, né?
como eu disse, né, com todo respeito ao Fluminense, mas o nível é totalmente diferente, né? Eu acredito aí que a Inter vai buscar essa vitória, né, para poder conseguir essa classificação para as quartas de final, e também vamos ter um jogo interessante para gols, né? Então, a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né, no caso o Inter de Milão para vencer, e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Inter. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série B. A gente vai ter o Cuiabá jogando em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 9 horas da noite esse jogo válido pela rodada 14. Na classificação aí do campeonato, o Cuiabá está em 6º lugar com 21 pontos, né? Vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu 2 fora de casa, né? Perdeu para o Novo Horizontino e na última rodada perdeu para o Coritiba. E agora vai tentar buscar uma vitória aí para entrar no G4, né? Ainda mais que o Avaí já jogou nessa rodada, o CRB também. Então o Cuiabá vencendo esse jogo vai a 24 pontos e pega aqui a quarta posição, né? E se mantém aí nesse G4 na rodada, né? Terminar a rodada aí no grupo dos 4 melhores. Já o time do Botafogo de Ribeirão Preto tá beirando a zona do rebaixamento, né? Tá com 13 pontos, tem a mesma pontuação do Amazonas, porém eu não entendi isso daqui, né? No caso era pro time do Botafogo estar na zona do rebaixamento, né? Porque o número de vitória é igual, o saldo de gol aqui... o saldo de gol aqui é -6, enquanto o Amazonas é -7, tá? Pronto, eu confundi aqui, então o saldo de gol aqui que tá tirando o Botafogo de Ribeirão Preto aí dessa zona do rebaixamento. Lembrando que o Amazonas vai jogar nessa rodada aí contra o Novo Horizontino, então pode empurrar o Botafogo de Ribeirão Preto para a zona do rebaixamento, caso o Botafogo não vença, né? Acredito que é um jogo favorável para o Cuiabá, especialmente em casa, né? Cuiabá em casa tem 4 vitórias, um empate e uma derrota apenas, nessa derrota que foi para o Operário, um jogo bem louco, né? 3-2. E os últimos 5 jogos do Cuiabá, 3 vitórias e 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Botafogo de Ribeirão Preto, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. No confronto direto, Cuiabá venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos. Então eu, particularmente, galera, tô confiando aí que o Cuiabá vai vencer, né? Tá pagando uma odd de 1,65, uma odd muito boa para entrada simples, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica casa vence, né? Cuiabá para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Cuiabá. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, galera. A gente vai ter aqui mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, né? Jogo das oitavas de final e promete ser um grande jogo, né? De um lado a gente vai ter o Manchester City, representando a Inglaterra, e do outro lado a gente tem o Al Hilal da Arábia Saudita, né? Um jogo que acontece 10 horas da noite e promete ser um grande jogo, né? Especialmente que o Al Hilal tem jogadores aí de porte elite europeu, né? Tem Mitrovic, tem Malcom, tem Milinkovic-Savic, então sim, tem jogadores aí que pode decidir a partida aí pro time do Al Hilal, mas de outro lado a gente tem o Manchester City aí, que é uma potência da Europa, né, galera? Então acredito que o favoritismo acaba sendo do Manchester City, especialmente depois de 2 goleadas seguidas, né? Contra o Al Ain, que é uma equipe fraca, né? Mas venceu por 6-0, é uma goleada. E a Juventus, né? Venceu 5-2 a Juventus, então vai vir muito motivado. Já o Al Hilal conseguiu vencer o Pachuca, empatou contra o Salzburg e empatou também com o Real Madrid, então conseguiu se classificar aí com 5 pontos nesse grupo, né? Onde tinha o Real Madrid, obviamente, como favorito, e tinha a segunda posição que estava aí entre Red Bull Salzburg e até mesmo o Al Hilal, né? E acabou que deu o Al Hilal aí se classificando, né? Confronto direto aqui tem um jogo, né? Que foi um amistoso em 2012 e o Al Hilal, por incrível que pareça, venceu, né? Mas cá entre nós, isso aí tem mais de 13 anos. E mais de 13 anos não, né? Tem 13 anos exatamente aí. E acredito aí que nesse confronto aqui o Manchester City entra como favorito, né? Tá pagando uma odd de 1,31. Não é uma odd que eu vejo com muito valor por conta do confronto que né? Contra o Al Hilal. Mas, como eu falei, o favoritismo é sim do Manchester City. A princípio a gente vai pegar o mercado de gols que tá com a odd mais interessante, tá, galera? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 2 gols e meio na partida. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 Manchester City, 3-1 casa. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de segunda-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, né? Bora começar a semana aí com o pé direito, que seja uma semana aí muito lucrativa e principalmente muito abençoada para você e para toda a sua família, tá? Agora eu vou estar deixando para vocês o primeiro e único bilhete da rodada e o nosso bilhete da segunda-feira ficou assim, ó.
Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para essa rodada de segunda-feira, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui é o campeonato aqui da Noruega, né, Elite, jogo entre Brann e Sandefjord. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo, né, para o primeiro tempo acontecer pelo menos um golzinho. Aí o segundo jogo aqui, Copa do Mundo de Clube, jogo entre Inter de Milão e Fluminense. A gente pegou aqui Inter de Milão vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. E o terceiro jogo, mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes, né, jogo entre Manchester City e Al Hilal. A gente pegou aqui o mais de 2,5 gols na partida. No final a gente teve uma odd de 2,28, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$228,61. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa segunda-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder também ajuda aí compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, Telegram. Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa segunda-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!